A proposta de venda fracionada de gás de cozinha da MP pode resultar em um combustível mais caro por quilo do que o custo do botijão padrão de 13 quilos cheio, pois resultaria em perda de escala e eficiência, seguindo especialistas do setor. Segundo o presidente do Sindigás, que esteve em Porto Alegre, a nova proposta aumenta o custo de manutenção de fiscalização que hoje é feito por amostragem de marcas e tira a responsabilidade das marcas sobre o produto, que fragiliza a proteção ao consumidor. A implementação da proposta também passa por mudanças de infraestrutura na distribuição, já que não há locais para o abastecimento dos botijões. Seria necessário criar um setor de distribuição deste combustível, como hoje são os postos de combustíveis. O mercado também aponta outro impeditivo para o abastecimento no varejo. Os botijões de gás usados hoje têm tecnologia para serem abastecidos em escala industrial. O cilindro que é usado para o abastecimento pela forma proposta possuiria uma tecnologia diferente e como as outras medidas de segurança. Segundo estudos do Sindigás, esse botijão seria de 50% a 120% mais caro do que usado hoje pelas companhias, que custam em média R$ 130. Alexandre Appel entrevistou o presidente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello. Conforme divulguei nas redes sociais, vamos entrevistar o presidente do Sindigás, o Sindicato das Distribuidoras de Gás GLP, do Brasil, chegou agora há pouco do Rio de Janeiro, Sérgio Bandeira de Mello, tinha chamado a atenção nas redes sociais sobre uma preocupação que nós estamos tendo, presidente. Quero ouvir a sua opinião a respeito. Nós aqui do Rio Grande do Sul, eu como vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, muito preocupado com essa questão que está sendo colocada aí pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, de abrir a possibilidade de revendas de gás encherem parcialmente botijões para esse consumidor que quer colocar R$10, quer colocar R$20. Eu estou muito preocupado com essa questão, porque envolve a vida e a segurança dos consumidores, sua família e tudo, a questão da fiscalização. Como é que vocês do Sindigás estão vendo isso, presidente? Na verdade, a gente vê com muita preocupação, porque, primeiro, não é um projeto. Até hoje não foi apresentado a nós um projeto. É uma ideia. Uma ideia colocada sobre a mesa, que nós tratamos com muito respeito. Em outubro do ano passado, 2018, foi apresentada essa ideia, nós contribuímos através da tomada pública de contribuições, colocando nossos projetos, os nossos estudos econômicos e os estudos técnicos, mostrando que havia um risco muito grande em fazer isso, uma inviabilidade técnica, uma inviabilidade econômica, que levaria a fraude e a riscos inaceitáveis. E esse assunto, até hoje, nós não vimos por parte da ANP, na verdade, nenhum estudo da ANP que sustente essa defesa. Agora, de repente, não mais que de repente, no debate do novo mercado de gás, discutindo gás natural, esse tema reaparece com uma força desproporcional, como se fosse ser colocado, como se fosse a bala de prata. O Brasil é o país da bala de prata, né? Vamos resolver tudo com o fracionamento do botijão. A primeira coisa que eu falo sempre é o seguinte: eu não conheço um consumidor que tenha interesse em comprar menos gás no botijão. Então, assim, a demanda não vem do consumidor. E, além disso, você vai inserir questões de insegurança muito grandes. É muito importante, Appel, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Primeiro, a gente saber o seguinte: os 120 milhões de botijões que tem em circulação no Brasil, são 35 milhões vendidos todo mês. Tá? 120 milhões que estão em circulação no Brasil, nenhum deles, segundo as normas técnicas, estão preparados para enchimento in loco. Todos eles estão preparados para enchimento em plantas industriais distantes de qualquer aglomeração humana ou urbana. Plantas que eu conheço, inclusive aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, é uma produção industrial. Aqueles botijões entram numa linha e eles vão recebendo a carga, vão recebendo o lacre, e aquele botijão que está de alguma forma prejudicado na sua manutenção, enfim, está com algum defeito, ele é retirado dessa linha. Isso é o mais importante. Exatamente. Então, quer dizer, você tem um processo industrial, você tem um processo de escala com relação a isso, e você tem um processo de controle da qualidade. É muito interessante, assim, o consumidor, ele recebe em casa, a gente banaliza e talvez a gente nem percebe no nosso dia a dia. Essa embalagem pré-medida, como café, arroz, feijão, etc.,
ela já chega para nós prontinha, lacrada, fechadinha. O lacre está rompido, o arroz está um pouquinho aberto, você recusa e não leva. Então, assim, você evita uma série de fraudes com o sistema pré-medido, além de você ter um ganho de escala na produção, um ganho de escala na distribuição. Ou seja, o pré-medido não foi inventado, por nenhum idiota. O pré-medido foi inventado para ser efetivamente um sistema de proteção para o consumidor em tudo, inclusive na escala industrial, na capacidade de se levar um produto de qualidade. Então, hoje você recebe em casa um botijão de gás que você compra e ele está lá sem vício de qualidade, sem vício de quantidade e com o nome de uma empresa marcada em alto relevo no corpo do botijão, que ela é responsável pela qualidade, pela quantidade e pela conformidade daquele vaso de pressão, daquele botijão que está na sua casa. É o fornecedor responsável junto ao consumidor final. E não tem como escapar da responsabilidade. Não tem como escapar da responsabilidade. Inclusive, a própria Agência Nacional do Petróleo, que hoje coloca em discussão esse tema, ela exige que essas empresas tenham um serviço 24 horas por dia, 365 dias no ano, para um 0800 que as pessoas podem chamar e dizer: estou com problema com o meu botijão. E a empresa tem que se virar e dar fim ao problema que o consumidor está tendo. Ou seja, no momento em que você coloca uma ideia de fracionado ou você coloca uma ideia do fim da marca, o que você está colocando em jogo é a ruína de todo esse sistema que protege o consumidor. Eu costumo dizer o seguinte: a marca no botijão de gás, ela, além de ser um direito, um símbolo, um signo, um signo que faz com que o consumidor tenha o poder de decidir qual é o botijão que ele quer levar, qual é a marca que ele prefere, como comprar e etc., é uma obrigação da distribuidora de manter aquele botijão em perfeito estado. Se discute muito assim: o botijão é do consumidor, então o consumidor pode fazer com ele o que quiser. Que outro produto você conhece no varejo que você compra uma vez na vida e você tem a garantia para o resto da vida de ter um produto em perfeito estado de conservação? Porque é muito engraçado. Eu compro meu primeiro botijão na minha vida, aquele botijão, cada vez que eu compro a nova carga de gás, e eu tenho o direito da portabilidade sem custo nenhum, né? Eu só compro a carga de gás, eu tenho para o resto da vida a garantia de que quem me repõe aquele botijão está me repondo um botijão em perfeito estado de conservação. Eu gostaria de comprar um carro nessa situação. Gostaria muito de comprar um carro nessa situação. Na verdade, qual é a proposta quando ela se traz? Hoje traz uma proposta que ela parece simples, dizendo assim: cada um pode ir lá sair e comprar um pouquinho de gás, que tem R$20, compra R$20 de gás. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: quem está assistindo aqui o teu programa quer colocar um botijão de 13, 14 quilos vazio nas costas para ir comprar R$20 de gás? Honestamente, eu não consigo entender que essa demanda exista. Além disso, é o seguinte, tem uma situação com relação a essa questão da venda fracionada. Você é uma pessoa que luta junto com a gente há muitos anos no combate à informalidade e à clandestinidade. A clandestinidade e a informalidade na venda do GLP, a gente sabe que é aquela botequim, casa de ração, farmácia, açougue, etc., que vende botijão e que a gente sabe que armazena ele de forma inadequada, sem licença do bombeiro, sem licença da ANP para fazê-lo. Então representa um risco à vizinhança. Além disso, aquele motoqueiro que transporta GLP, o botijão de gás na moto, etc. Tudo isso é proibido. O que acontece? De qualquer forma, mesmo sendo proibido, e não estou defendendo isso, o consumidor, quando recebe esse produto, recebe um produto sem vícios. Porque aquele produto vem lacradinho, com o nome da empresa lá, responsável, está tudo direitinho com ele. Esse mesmo poder público que não consegue impedir que a motocicleta transporte botijão, esse mesmo poder público que não consegue fazer com que a casa de ração venda botijão de gás e armazene de forma inadequada, esse poder público está dizendo que agora, perto da minha casa, vai ter um cara que vai encher botijão e ele está garantindo que não vai ter fraude de quantidade, nem de qualidade e nem tampouco de segurança. Desculpa, assim, eu acho que a gente tem que entender que no Brasil a gente não tem uma capacidade de fiscalização tão grande, e não é capacidade de fiscalização porque nós sejamos pior do que ninguém, não. Nós não temos dinheiro, capacidade financeira para que a máquina do Estado faça a fiscalização adequada. E não temos como inserir esse novo custo na máquina do Estado, porque isso vai voltar no custo do produto. Não tem dúvida. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso regulamentou
o Código de Defesa do Consumidor, assinou o decreto regulamentador, a primeira coisa que ele fez foi extinguir a SUNAB, que era a maior estrutura de fiscalização que se tinha no país, e passou a responsabilidade de fiscalizar todas as relações de consumo para os PROCONs muito desestruturados, Sérgio Bandeira de Mello. Então, é o seguinte, nós temos realmente carência de estrutura de fiscalização no nosso Estado brasileiro em todas as áreas. Aí você imagina, o GLP ele é mais pesado que o ar, ele fica mais perto do chão. Um risco de explosão, acendendo uma flecha de luz, o sujeito resolve fumar, eu vejo os postos de combustível estão ali proibido de fumar, as pessoas fumam no posto. O brasileiro não tem cuidado com a segurança. Agora imagina uma revenda aí no fundo de uma garagem, recarregando, fazendo chupeta com mangueira para dentro de um botijão do outro. Existe algum lugar no mundo, na América do Sul, me parece que o Paraguai permite, é verdade isso? O Paraguai tem enchimento fracionado, eles têm em alguns postos de gasolina, eles têm um sistema de enchimento fracionado, muito pouco utilizado, mas tem, é permitido, particularmente sem nenhum problema com os vizinhos paraguaios, mas eu não recomendo que o Brasil copie normas técnicas do Paraguai, desculpa, mas assim, soaria como uma piada que a gente fizesse isso, e o restante dos países da América Latina, nenhum admite isso, todos eles fazem venda pré-medida. Ou seja, todos eles você recebe seu botijão lacradinho, fechadinho e com identificação clara de quem é o responsável. E tem uma coisa que é importante que você estava falando agora, assim, a gente não pode, quando se fala também em acabar com a marca no botijão, é uma loucura. Porque na verdade é o seguinte, o consumidor, a marca, eu vou ensinar você a questão de marca, mas a marca é o que dá poder ao consumidor, para que ele eleja, através das suas experiências positivas e das suas experiências negativas, com quem ele quer fazer negócio da próxima vez e com quem ele não quer fazer. Ou seja, eu, através da marca, eu consigo comprar de novo um produto seu ou não comprar se a experiência última que eu tive com você foi negativa. Então, assim, você dizer, vou acabar com a marca, porque, na verdade, então você vai tirar a última referência que existe que dá poder ao consumidor. O consumidor, ele é um hipossuficiente, ele não conhece nada de GLP. É através das experiências que ele tem com as marcas, concordo, é que ele consegue eleger com quem ele quer trabalhar. Então você vai dizer assim, não, vamos trabalhar sem marca porque isso vai aumentar a competitividade. Me perdoe, isso vai acabar com a competitividade. Isso vai acabar. Você vai transformar um mercado de terra arrasada, de terra absolutamente arrasada. Então você vai lá para a teoria econômica da tragédia dos comuns, ou seja, em que ninguém é responsável por nada e que você leva ao esgotamento total dos recursos. Então é isso que a gente vai fazer, na verdade. O ministro Paulo Guedes criticou o mercado de distribuição que está muito concentrado. O senhor acha que está concentrado, presidente? O mercado de distribuição, ele é concentrado, é inegável isso, são 5 empresas, você tem 19 empresas operando no setor de GLP e 5 juntas performam 90% da distribuição de botijão de gás. Agora, as questões dele ser concentrado não tem nada a ver com a regulação, não tem nada a ver com a marca ou não marca, etc. São questões estruturais. Ao longo do tempo, através da competitividade, algumas empresas sobreviveram, outras morreram porque não conseguiram acompanhar os movimentos de mercado. Com isso, foi se fazendo um movimento de consolidação. Então, as empresas, você tem uma consolidação. Agora, veja só, o que é importante, quem está nos assistindo, entender uma diferença fundamental. Concentração é uma coisa, rivalidade é outra. Você pode ter um mercado de uma cidade qualquer que você queira escolher aí, não vou nomear nenhuma, né? Mas você pode ter 50 postos de gasolina, que os 50 postos de gasolina, eles tenham um acordo entre eles de preço. Então você tem uma pulverização com zero rivalidade. E você pode ter um mercado como é o nosso, em que 5 empresas performam 90% do mercado e a rivalidade é brutal. Está todo mundo disputando cliente por cliente, corpo a corpo. E nesse cliente por cliente, corpo a corpo, a disputa é na qualidade, na aparência do botijão, no preço, em tudo. Ou seja, e o consumidor, através do poder que ele vai exercendo, é muito importante o consumidor entender assim, ele tem que pesquisar, ele tem que barganhar. Isso não é energia elétrica. Não é chegou em casa e está com bandeira vermelha, está com bandeira azul, você paga a conta que vem. Não, não é assim. Você, na hora que você vai comprar, você tem um poder. E você tem que exercer esse poder. E o consumidor exerce. Vou te contar uma coisa que
você talvez conheça esse dado, mas a maioria das pessoas não conhece. São vendidos 35 milhões de botijões só de 13 quilos por mês. 10 milhões de botijões, 10 milhões por mês são trocadas as marcas. Olha que interessante essa informação. Então você tem quase 1/3 dos consumidores exercem o seu poder de portabilidade. Eles saem da empresa X para a empresa Y porque eles decidiram isso. A decisão dele foi baseada em quê? Na experiência de serviço da última vez, no preço que ele está encontrando dessa vez. A mim não me importa, ele está exercendo esse poder. E é uma portabilidade ao contrário dos outros serviços que a gente compra. A portabilidade você tem que assinar contrato, esperar contrato vir, não sei o que lá, papá. Não, essa é a portabilidade desburocratizada. Então, 1/3, quase 1/3, troca de bandeira, troca de marca por mês. Mobilidade e competitividade impressionante. Por outro lado, vamos ver o copo meio cheio também, né? Quase 70% dos consumidores são fiéis à marca. Então isso significa, mas por liberdade deles, não porque alguém regulamentou, por liberdade deles, ele significa que você tem um nível de serviço bom oferecido pelas empresas, um serviço bom oferecido pelo revendedor. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai pasteurizar esse mercado todo e transformar ele num mercado sem marca? Ou seja, na verdade, em que sentido que nós estamos andando? Para que lado que nós estamos andando? Então, assim, quando eu faço as contestações que eu faço, as teorias que estão sendo apresentadas, que não são nem projetos, as teorias que estão sendo apresentadas ainda, e eu considero elas absolutamente ameaçadoras do ponto de vista da sociedade, a gente tem que separar as questões. Do ponto de vista de segurança, o Estado não tem capacidade para fazer uma fiscalização adequada, ou teria um custo que é elevar demais seu custo fazer uma fiscalização adequada de enchimento em loco de botijões. Número 2, não tem racionalidade econômica. O botijão vai custar muito mais caro. Concordo. O botijão vai custar muito mais caro. Então, quer dizer, você está atribuindo uma solução para teórico aumento da competitividade, em que o novo competidor entra com um produto mais caro. Eu não consigo entender onde é que está a atratividade desse novo competidor, a não ser que ele seja um oportunista. Você me perdoe a franqueza, a não ser que ele seja um oportunista e que ele queira trabalhar no limite da fraude. Não, eu concordo. E tem outra coisa, presidente Sérgio Bandeira de Mello, que me preocupa na área dos combustíveis, é a possibilidade de usinas no Norte e Nordeste entregarem o etanol direto no posto de combustível. Pois ser na distribuidora que o etanol é acrescentado em até 27% na gasolina e é repassado então para os postos, para as revendas. Eu fico imaginando, será que o dono do posto não vai ser tentado ele mesmo a colocar esse etanol mais barato junto com a gasolina que ele vende? E nós já temos denúncia de níveis de etanol mais elevados na gasolina. Como é que nós aqui do Sul, que não plantamos cana-de-açúcar, vamos ficar sem esse etanol baratinho? Como é que é isso? Quer dizer, é um processo de desregulamentação ou de desestruturação do setor, presidente? Para mim, existe uma série de propostas que são colocadas. Eu acho que a avaliação das ideias não é problema. Eu acho que as avaliações das ideias têm que ser colocadas. A gente não vive num mundo hermético em que a solução de 10 anos atrás é a mesma solução de hoje ou de amanhã. Ou seja, debater, discutir no campo de projetos, no campo efetivamente de análises econômicas é importante. Agora, você pega esse caso que você falou do etanol, vou fazer só um exemplo. O próprio governo já chegou à conclusão de que tem um risco fiscal tão grande que enquanto não se superar a questão fiscal, o etanol, o ICMS é recolhido na distribuidora. Isso. Aí você fala o seguinte, agora a usina vai vender direto para o posto. Aí alguém pergunta assim, meu amigo, se não tem mais a distribuidora, quem recolhe imposto? Ninguém. Então, peraí, do que a gente está falando? Então, quer dizer, você na verdade vai criar um programa de arrecadação para os estados, no primeiro nível, e segundo, uma concorrência desleal com os outros, além das fraudes que você pode ter de mistura de produtos, porque o produto sem imposto fica bem mais barato, né? Ou seja, mas isso não é um jogo honesto, né? Então, quer dizer, na verdade, assim, você não pode ter esse tipo de discussão sem ter início, meio e fim. As ideias, os problemas complexos, né? Os problemas que são efetivamente complexos, não têm soluções simples. Tem soluções que são igualmente complexas. Eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma que o setor de GLP ele está fechado com a embalagem de 13 quilos para o resto da vida e não existe outra opção. Mentira! Por exemplo, algumas empresas, não todas, porque elas competem.
porque elas competem. Nem todas oferecem botijão de 5, de 7, de 8, de 10, de 13 quilos. Com um detalhe muito interessante, eu acabei de falar que tem a portabilidade entre as marcas. Você sabia que tem a portabilidade entre o volume também? Então você o usuário, você tem lá um botijão de 5 quilos, você está usando. Acabou teu gás, você quer comprar um de 13. Você pensa que você tem que pagar alguma coisa a mais pela embalagem? Não, você vai pagar a carga de gás e aquele cara que vai te receber o botijão de 5 quilos, ele simplesmente recebe e te entrega o de 13, porque foi tua preferência naquele momento. Então, o fracionamento já existe, mas existe com a embalagem pré-medida. Uma outra coisa, que é importante, é fixar o seguinte, o consumidor, ele quer a embalagem com a maior capacidade possível. Tem duas coisas no nosso setor, o consumidor ele tem uma relação quase que afetiva com o GLP, gosta muito, está acostumado com botijão, etc. Tem duas coisas que ele não gosta, e o consumidor que está nos escutando, ele sabe disso. É que o gás acabe, e trocar a maldita da valvulinha. Ele tem aquele medo daquela operação ali, aquela operação é uma operação que ele não gosta de fazer. Quando você entra com a ideia da embalagem fracionada, você está dizendo para ele o seguinte, teu gás vai acabar mais vezes e você vai ter que trocar mais vezes. Ou seja, que oferta é essa em sentido contrário ao que o consumidor deseja? Então, na verdade, assim, não tem funcionalidade essa ideia. Essa ideia ela não para de pé economicamente também, ou seja, você não tem, é impossível, você citou as bases em Canoas, é impossível você imaginar que uma base que consegue encher 20 mil botijões por dia, você imaginar que um enchimento artesanal junto a uma comunidade, tirando a questão de segurança um instante de lado, você imaginar que um enchimento artesanal vai conseguir competir com aquela mesma escala. Se fosse assim, você imagina que algumas das nossas empresas já não teriam pequenas plantas em Passo Fundo ou em outros lugares, de forma que elas pudessem fazer o enchimento lá para economizar frete, etc. Elas não o fazem porque não existe racional econômico. Então, aonde não existe racional econômico e se introduz uma solução para aumento da competitividade, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu também. Então, para mim, tem algo de errado nisso aí, mas eu acredito efetivamente muito no corpo técnico da agência. Eu acredito muito no corpo técnico da Agência Nacional do Petróleo. Bom, e eu espero que na discussão técnica, essas ideias, que são só no campo da ideia hoje, elas sejam derrubadas e a gente não tem que conviver com isso no Brasil. Muito bem. Estamos aguardando em setembro aqui o Luciano Tim, secretário nacional de Defesa do Consumidor. Também vamos abordar esse tema com ele e vamos continuar acompanhando isso. Em primeiro lugar, está a proteção à vida e à segurança do consumidor. Alegria rever o presidente Sérgio Bandeira de Mello do Sindigás. Um abraço bem carinhoso, parabéns pelo trabalho de vocês. A alegria é minha, de verdade, encontrar contigo de novo, é sempre um prazer e estar aqui no Rio Grande do Sul é um prazer maior ainda. Muito obrigado. Tudo bem, direto aqui da Galeteria de Paulo, no Boulevard Laçador, com o presidente do Sindigás Sérgio Bandeira de Mello, Alexandre Apple, para o Consumidor RS.